Estamos em Álvares Machado, trazendo uma palestra para os professores de escola dominical. Foi muito bom. Alguns irmãos aqui estiveram presentes lá. Foi muito gostoso. Falamos umas 2 horas e eles pediram para que eu retornasse para concluir. Não domingo que vem agora, que é a Páscoa, no outro domingo. Então nós vamos... Não, esse domingo que vem agora tem escola bíblica normalmente aqui. No outro domingo eu tenho que retornar lá para continuar o estudo. Foi muito gostoso. Há um momento na vida de uma pessoa quando Cristo se transforma em tudo para ela. Há um momento na vida de uma pessoa em que todas as demais coisas começam a perder o sentido quando comparado com Jesus. O grande problema da nossa vida me parece ser o de que a gente tem muita dificuldade de desapegar das coisas. A vida vai passando, as coisas vão chegando na nossa vida e às vezes a gente vai agregando coisas como uma grande mala de viagem. A gente vai trazendo coisas para dentro de nós. A gente vai trazendo coisas para perto de nós e a gente vai se apegando às coisas. O primeiro apego do ser humano é com a própria mãe. O bebê tem um apego à mãe, que é talvez uma das coisas mais belas da humanidade. É tão apegado que o bebê não faz diferença entre ele e a mãe, dizem os psicólogos. A uma certa idade ele não faz diferença entre ele e a mãe. Ele se sente parte da mãe e a mãe parte dele. É um amor puro, bonito, talvez até um tanto inconsciente. E depois disso a gente vai se apegando a outras coisas, a gente vai crescendo, a gente vai começando a se apegar a pessoas, a gente vai começando a dar importância a roupas, a forma com que a gente se veste, a forma com que o nosso cabelo se ajeita ou não se ajeita. A gente vai começando a se apegar a coisas materiais, a carros, a casas, a títulos. A gente vai começando a se apegar a projeções na vida, a objetivos. A gente vai construindo objetivos na vida e vai começando a lutar pelos objetivos. E isso, em certa medida, é bom, e em certa medida é muito ruim, porque essas coisas vão, de alguma forma, ocupando um espaço na nossa vida e que muitas vezes elas não deveriam ocupar. E quando alguma coisa ocupa um espaço que ela não deveria ocupar na nossa vida, a gente começa a se carregar de ansiedades. Hoje a mensagem vai ser um pouco diferente, eu vou ler a Bíblia talvez mais tarde, mas eu quero falar isso agora. Não era isso que eu tinha preparado, mas é isso que eu quero falar agora, nesse momento. Daqui a pouco eu vou entrar, talvez, no que eu quero falar. Já perceberam que a maioria da nossa ansiedade, ela acontece porque a gente começa a se carregar de medo? Quando a gente começa a ficar com medo? A gente começa a ficar com medo quando a gente começa a ficar apegado. Porque o medo se instala porque a gente se apegou. E quando a gente está apegado a alguma coisa, a gente começa a sofrer, porque tem medo de perder aquilo ao qual a gente se apegou. É maravilhoso ter filhos. Quem tem filhos sabe disso. Quem não tem filhos e de repente vai ter, vai saber. É muito bom ter filhos, mas ter filhos, todos os pais talvez que estão aqui, todas as mães que estão aqui talvez, podem concordar comigo, ter filhos é sofrer. Sem dúvida é sofrer. Quando você se dispõe a ter filhos, você está disposto a comprar o sofrimento também para a sua vida. Porque com o filho vem o apego. E com o apego vem os medos. Disse um pastor uma vez, amigo meu,
A gente vive muito bem sem os nossos filhos, não é verdade? Até o dia em que a gente tem os nossos filhos. Depois que a gente tem os nossos filhos, a gente não consegue mais viver sem os nossos filhos. A gente fica pensando, mas como que eu consegui? Eu era tão feliz e não sabia. Eu não tinha filhos, eu era solteiro, ou era casado, não tinha filhos. Mas de repente eu comecei a ter filhos, e aí eu me apeguei aos filhos. E aí os filhos ficam doentes e a gente começa a ficar com medo. E a gente começa a sofrer. Aí os filhos começam a crescer e o medo aumenta, porque a sociedade é violenta. Aí a gente liga a televisão, a gente vê que de repente numa escola pública entra uma pessoa armada e mata uma série de crianças que estão lá dentro. E a gente pensa, poderia ser meu filho. Aí a gente olha para os noticiários, a gente vê pessoas jovens entrando no mundo das drogas, entrando no mundo da prostituição, sendo enganados. Outros morrendo de acidente, morrendo de doenças, morrendo de câncer, morrendo de leucemia, morrendo de não sei o quê. E a gente começa a ficar ansioso, porque a gente começa a ficar com medo, porque a gente está apegado. É mais ou menos igual alguém que tem um carro e é muito feliz sem o carro. Mas de repente ele luta e compra um carro. E quando ele compra um carro, ele começa também a sofrer. Porque de alguma forma ele se apega, que até então ele não teria preocupação de alguém roubar o carro dele, porque ele não tinha carro. Mas agora ele tem que pagar um seguro se o carro é novo, porque ele tem medo de alguém roubar o carro, de alguém bater. E se de repente ele sair para dirigir para algum canto, e de repente bater, trombar num outro carro, e aí é prejuízo. E daqui a pouco o carro vai quebrar e ele vai precisar gastar o que talvez não tem. E aí a ansiedade bate no coração e o sofrimento vem junto. As coisas que a gente vai adquirindo na vida e a gente vai se apegando, elas transmitem para nós alegria, mas ao mesmo tempo transmitem o sofrimento. É muito difícil largar algumas coisas. Quando Jesus disse, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, aquilo é uma frase linda. E pode ser um bom jargão para a gente colocar na igreja, no salão da igreja. Aliás, eu não dou muita bola para a nomenclatura, se a gente chama isso aqui de igreja, ou se a gente, desde que a gente entenda que igreja somos nós, eu não me apego muito a nomes, a nomenclaturas, não posso falar essa palavra, não posso usar aquela palavra. A gente usa as palavras a bem do costume, o importante é a gente saber o que as coisas significam. Colocar uma frase assim, no local de reunião, no templo da igreja ou na igreja, seja como você queira. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Pode ser uma coisa bonita, maravilhosa, e é. Mas via de regra é muito difícil fazer isso. Porque tomar a cruz e seguir a Jesus significa abrir mão de tudo mais. Abrir mão da própria vida, significa desapegar. Quando um jovem chegou até Jesus e disse, olha, que farei para herdar a vida eterna? Jesus disse, você conhece os mandamentos. E ele disse, quais? Não matarás, não roubarás. Tudo isso eu faço desde a minha infância. Jesus amou aquele jovem. Olhou para ele e disse, falta uma coisa. Vai e vende tudo que tem e dá aos pobres, depois me segue. O texto diz que o jovem foi embora triste porque era rico e tinha dinheiro. É muito difícil desapegar. É difícil viver sem dinheiro, mas é muito difícil viver com dinheiro. Porque quando você não tem dinheiro, você não tem medo de perder o dinheiro. Você não perde sono pensando se o dólar vai subir ou vai abaixar. Você não perde o sono pensando se o governo vai lançar um plano econômico que vai tirar tudo que você tem na caderneta de poupança, porque você não tem caderneta de poupança. Você não perde o sono pensando se alguma coisa vai dar errada no mercado financeiro e você vai ficar sem nada, porque você já não tem nada. Mas quando você tem dinheiro é complicado, porque aí te carrega de ansiedade no coração. E se você perder o que você tem?
E se de repente você não puder mais andar com o carro que você anda, se de repente você não puder mais fazer as viagens que você faz, porque quando você não faz viagem, você não faz viagem, mas quando você faz viagem, deixar de fazer viagens é difícil. E se de repente você não puder comer mais a carne de primeira que você come, a ansiedade começa a bater no coração. E se de repente você não puder mais pagar uma boa escola para os seus filhos, quando Jesus disse, vai, vende tudo o que tem e dá aos pobres e depois me segue, Jesus estava falando de uma necessidade que o ser humano tem e que o ser humano não percebe que tem. Porque o ser humano acha que ser feliz é estar apegado às coisas. Já que quando ele nasceu era tão apegado à mãe e aquilo lhe trazia uma certa felicidade. Então ele cresceu com a ideia de que precisa se apegar às coisas, precisa ter coisas para ser feliz. Ele cresceu com a ideia de que ter coisas é sinônimo de felicidade. Quanto mais coisas você tem, mais feliz você é. E a sociedade começou a ensinar isso para ele. É verdade, você precisa de coisas. Veja quão felizes são aquelas pessoas que têm um celular do último tipo. Veja quão felizes são aqueles que podem viajar para onde querem, na hora que quiserem. Veja quão felizes são aquelas mulheres que têm um cartão de crédito ilimitado para gastar aonde elas estiverem. Veja quão felizes são os homens que podem trocar de carro todo ano. É isso que a sociedade diz sobre felicidade, porque é isso que eles têm no coração. E as pessoas compram essa ideia, elas acham, se eu tiver, eu vou ser feliz. Eu sei que se eu tiver mais serei feliz, quanto mais eu tenho. Mas Jesus estava tentando ensinar para aquele homem que a vida não é isso. Jesus estava tentando ensinar para aquele homem que a verdadeira felicidade está na liberdade de se desapegar. Ele queria entrar no céu, ele disse, como que eu posso entrar no reino? E Jesus disse, você pode entrar no reino se você vender tudo, porque se você não vender tudo, você não consegue entrar no reino. Você não consegue herdar a vida eterna, e herdar a vida eterna não tem simplesmente a ver com coisas depois da morte, tem a ver com coisas que começam agora em vida. Para você entrar no reino, para você entrar na vida eterna, para você gozar a vida eterna hoje e agora, você precisa desapegar, porque enquanto você não desapega, você não consegue entrar no reino, a sua vida vira um inferno. Estar apegado às coisas é viver literalmente num grande inferno. É o inferno da alma, é o inferno da consciência, é o inferno da mente, da cabeça, é o inferno da insônia, é o inferno das inseguranças, é o inferno da ansiedade. Viver preso às coisas é viver num grande inferno na vida. Para você entrar no reino, você precisa soltar as coisas. Se você não aprende a soltar as coisas, você não entra no reino. E se você não soltar as coisas, um dia as coisas vão sair da sua mão, porque a morte vai chegar, e a morte é uma grande violência. A morte é a maior violência que existe para quem está apegado. Mas a morte é uma grande passagem, uma grande alegria para quem desapegou. Quem desapegou tem vida, quem não desapegou tem morte. Quem desapegou na morte, é como Paulo diz, eu prefiro partir e já estar com Cristo, porque ele já não estava apegado a mais nada, porque ele já estava vivendo a vida. Mas quem está apegado à morte é uma grande violência, porque ela arranca de você aquilo pelo qual você deu a sua vida toda. Ela tira de você aquilo que você com tanta força agarrou, e com tantas estratégias acumulou para você mesmo. Ela tira, não tem jeito. Ela tira até a tua roupa do corpo. Você não consegue nem manter a tua roupa na morte. Então quem está apegado está no inferno. Não é que vai para o inferno. O ir para o inferno é simplesmente um resultado daquilo que já se vive aqui.
Jesus veio para tirar o homem do inferno e tirar o inferno de dentro do homem. Nós apenas não vamos para o céu, nós vivemos o céu hoje. Porque quando você morre, você cristaliza aquilo que você é em vida. Irmãos, preste atenção nesta palavra. Essa palavra é para mim e é para você. O plano de Deus para nós é que vivamos no céu. Mas o céu não é simplesmente algo que vai acontecer quando Jesus voltar ou quando você morrer. É claro que o céu tem uma realidade muito concreta depois da sua morte. Mas a realidade concreta invade o presente e começa hoje na sua vida. Que farei para herdar a vida eterna? Vende tudo o que tem e dá aos pobres, para você poder me seguir. Porque se você não vende tudo o que você tem, ou seja, se você não desapega de todas as coisas, você não consegue entrar no reino, você não consegue viver a alegria do reino. Existem dois tipos de pessoas apenas no mundo: aquelas que são muito felizes e aquelas que são muito tristes. Aquelas que são muito felizes são aquelas que conseguiram aprender a viver a vida. E aprender a viver a vida é usar as coisas como se não estivesse usando. É ter como se não tivesse. É estar como se não estivesse. Ele tem, mas aquilo já não é dele, porque ele não está apegado. Então, se alguém lhe tirar, lhe tirou. Porque aquilo que verdadeiramente importa, ninguém pode lhe tirar. Por isso Jesus disse: ajuntais tesouros no céu e não na terra, porque na terra o ladrão rouba. E o ladrão que rouba o tesouro não é simplesmente o cara que pula o muro da sua casa e rouba o que tem lá dentro do seu guarda-roupa. O ladrão que rouba o teu tesouro é a tua ansiedade, é a tua paz que desaparece. O ladrão que rouba o seu tesouro rouba a sua alegria de viver. Porque você ajuntou na terra, e quando você ajuntou na terra, você tem ansiedade, porque você tem medo de perder aquilo que você ajuntou. Quando você tem aqui, você tem medo de perder o que aqui está. Mas quando aquilo que você tem está lá, então você não tem medo de perder, porque você não tem nada para perder. Quem sai na rua com a carteira cheia de dinheiro tem medo de ser assaltado. Mas quem tem R$5 apenas, pouco lhe importa ser assaltado. Não tem nada. O que tem se lhe tirarem não faça diferença alguma. Já não tenho nada mesmo. Para ser feliz, você precisa aprender a não ter nada. E ao mesmo tempo a ter tudo. Porque quando você tem tudo e não tem nada, você é infeliz na vida. Mas quando você tem a vida em Cristo Jesus, você tem tudo. Há um estágio na vida do ser humano onde a gente aprende, pela ação do Espírito Santo, a viver. É muito difícil chegar nesse estágio, porque nós estamos tão apegados que a gente não consegue se desligar das nossas bagagens. A gente vai criando bagagem. Essa semana alguém disse para mim: você precisa ler um livro chamado Aliviando a Bagagem. E quando você falar em livro, não fale comigo, porque se você falar comigo, você vai criar um problema, porque eu vou comprar esse livro. E essa pessoa disse: Aliviando a Bagagem. Eu procurei o livro, se eu vou comprar. Max Lucado. E Max Lucado disse assim no livro, comecei a ler o primeiro capítulo do livro, já me impactou. Eu não sei se o livro é bom, estou falando do livro aqui, só li o primeiro capítulo. Mas o primeiro capítulo é muito bom. Ele disse: a gente não consegue viajar sem bagagens, porque a gente precisa de bagagens e mais bagagens a vida toda. Mas a gente carrega muitas bagagens que a gente não precisa. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu não sei viajar de carro sem levar uma tesoura. Não pergunte por quê, mas eu tenho que levar uma tesoura no porta-luva. Eu tenho que levar uma lanterna no porta-luva também, porque vai que de repente, eu não viajo à noite, mas eu preciso de uma lanterna, porque de repente, se o carro quebrar e chegar a escurecer, eu tenho que ter uma lanterna. Eu preciso de uma tesoura, porque um dia um amigo meu disse que bateu o carro e ficou de ponta cabeça num riacho, e ele lembrou que tinha uma tesoura, e antes de morrer afogado, ele abriu o porta-luva, pegou a tesoura, cortou o cinto e saiu do carro e disse: eu preciso de uma tesoura todas as vezes que eu viajo.
Então eu construí uma série de bagagens que eu carrego na minha vida, bagagens que eu nunca uso, mas eu preciso. E se eu não levo, a ansiedade bate no meu coração. E se alguém roubar a minha tesoura? A vida nos enche de ansiedades, a gente tem dificuldade de desapegar das coisas. A gente tem dificuldade de desapegar das coisas e é por isso que a gente não consegue ser feliz. Mas existe um estágio na vida do ser humano onde ele consegue soltar. E eu vou dar um exemplo, eu vou dar uma dica para vocês. Se vocês quiserem ser felizes, vocês precisam fazer isso. A gente precisa soltar as coisas. Soltar coisas é até fácil, soltar pessoas é muito difícil. Pai, soltar filhos é complicado. A gente precisa soltar. E porque a gente não solta, um dia, a porta da gaiola se abre quando a gente menos espera e a gente vai lá e não está mais. Porque quando você cria o pássaro com a gaiola aberta, ele já sabe que ali ele pode ir, mas ele volta. Mas quando você cria o pássaro com a porta fechada, no dia que você abrir, muito provavelmente ele vai sumir. Você se apegou? Mas quando a porta está aberta, você precisa soltar. A gente só consegue ser feliz quando a gente solta. E não era essa a mensagem que eu ia trazer aqui, mas acho que era essa a mensagem que eu tinha que trazer essa noite aqui. Tem outra coisa marcada aqui, mas o que eu preciso falar é isso aqui. Porque eu estou falando para mim, e eu estou falando para vocês. A gente precisa soltar. Para ser feliz, precisa soltar. Precisa soltar. Há um momento na vida do ser humano em que um estágio da vida espiritual, em que o Espírito age no coração, na vida, na alma da pessoa. É um estágio de maturidade que Deus faz isso, eu não sei qual é o momento. Mas quando Deus faz isso, entra um alívio muito grande na alma, um alívio muito grande no coração. É o momento em que a gente cresce. Eu não estou falando aqui de idade, eu não estou falando aqui de tempo de igreja, eu estou falando de crescimento espiritual. É o momento em que a gente cresce espiritualmente e a gente consegue soltar. Eu não estou falando aqui que você tem que mandar o seu filho para fora de casa, nem largar da sua esposa ou do seu marido. Eu estou falando que você tem que soltar. Há um momento em que a gente precisa soltar. E quando a gente solta, é porque a gente solta para se agarrar numa coisa muito maior, muito melhor. Existe um estágio da vida em que Cristo se torna tudo em nós. Por isso Paulo disse, é tudo dele, por ele e para ele. Ou seja, ele é tudo. Quando a gente entra nesse estágio da vida que Cristo se torna tudo para nós, tudo, absolutamente tudo, todo o resto perde o sentido. Tem o seu lugar de importância, mas comparado com Cristo, perde o sentido. Tem uma amiga, eu vou publicar na igreja, já pedi autorização para ela, vou publicar na igreja um sonho que ela teve, que a impactou. Eu conheço essa menina desde quando ela era solteira, comecei a ir ao Moarama há mais ou menos uns 15 anos atrás. E a gente pegou uma boa amizade, filho do pastor de Moarama, chamada Ellen. Acompanhei a história da vida da Ellen, tenho uma intimidade com a família, são verdadeiramente meus irmãos. A Ellen conheceu um americano chamado Philip, um cara maravilhoso. Casou com o Philip e foi para os Estados Unidos. Tem 3 filhinhas, pequenas. E esses dias atrás a Ellen manda uma mensagem para mim dizendo, ela me considera muito como irmão. E ela disse, Everson, eu estou te mandando a mensagem aqui que eu mandei para o meu pai e para o meu irmão. Eu tive um sonho, e esse sonho impactou a minha vida. Ela disse, eu sonhei que o arrebatamento aconteceu. E de repente nós estávamos assim, eu vou ler depois o sonho para vocês, no WhatsApp da igreja, para quem quiser, porque são 7 páginas digitadas de computador. Ela disse, eu tive um arrebatamento no sonho, e eu vi que comecei a subir, e a minha família estava comigo subindo.
E eu já fiquei curioso e perguntando, e eu, onde estou nessa história? Ela disse, eu não conheci mais ninguém, só vi que tinha a família junto e nós estávamos subindo. E de repente, quando passamos de uma certa altura, já chegamos numa outra dimensão. E quando eu cheguei lá, era um lugar como um prédio, e as pessoas subiam e desciam naquele prédio, subiam e desciam. Mas havia uma coisa naquele lugar, um amor intenso, intenso, intenso por Jesus. Não se queria outra coisa naquele lugar a não ser estar perto de Jesus. Ela diz, eu vi pessoas, e tinha pessoas que eu percebia que elas estavam mais perto de Jesus do que outras. E era um amor muito intenso por Jesus, era uma loucura, uma busca, uma coisa maluca por Jesus. Era Jesus, 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 todo mundo só queria estar perto de Jesus, porque Jesus era tudo. As pessoas não queriam mais nada, elas queriam estar perto de Jesus. Era uma coisa maravilhosa, um lugar lindo, uma coisa deliciosa. E quando eu estava subindo, eu pensei, mas justo agora aconteceu o arrebatamento, justo agora comigo. Porque eu já estive tão mais apaixonada por Jesus, mas agora eu não estou tão apaixonada por Jesus. Por que o arrebatamento foi acontecer agora? Por que foi acontecer agora? E ela chegou lá e ela precisava conversar com Jesus. E de repente Jesus se apresentou para ela. E ela disse que era uma coisa maravilhosa, a relação, o momento, tudo. E explica com detalhes, e Jesus perguntou o que aconteceu nesses últimos dias. E daquela experiência ela veio e conversou, e depois eu vou relatar com detalhes, porque eu também não sei de cor, li uma vez apenas. Mas daquela experiência ela voltou, e 2 ou 3 dias ela não conseguia fazer mais nada em casa, a não ser louvar, adorar ao Senhor e chorar, o tempo todo. E ela percebeu que a vida só tinha sentido aqui na terra se você tivesse apaixonado por Jesus, porque Jesus é tudo. E quando ela chegou lá, ela pensou, mas por que eu não dediquei mais tempo a conhecer Jesus lá na terra? Por que eu não vivi mais para Jesus? Por que eu não me relacionei mais com Jesus? Porque o casamento, o verdadeiro casamento é no céu. Ela diz, no céu há o casamento, e aquela linguagem da Bíblia de que a noiva de Cristo é a igreja, não é uma linguagem por acaso, é uma verdade. Há um casamento no céu. E quando as pessoas chegam, elas pensam, por que eu não dediquei mais a minha vida a conhecer ao Senhor e a servir ao Senhor? Nada mais interessa, não interessa se você tinha carro, casa, se você comia bem ou comia mal, se você tinha o cabelo assim ou assado, se você era gordo, magro, alto, baixo, bonito, feio, nada mais interessa. O que interessava é, por que eu não conheci mais, por que eu não me relacionei mais, por que eu não amei mais Jesus enquanto eu estava aqui na terra? Por quê? Porque quando você vai ao céu, as coisas são descortinadas, a mente se abre, você entende que a razão da vida é Jesus. Por isso Paulo escreveu, é tudo dele, por ele e para ele. Acontece que a gente se apega tanto à nossa vida, a gente se apega tanto às coisas dessa terra, que a gente esquece de amar Jesus, a gente esquece de se relacionar com Jesus, a gente esquece de conhecer Jesus. E a gente vive aqui na terra como se a terra fosse para nós um elemento eterno, e que nós devêssemos estar correndo aqui atrás de coisas e coisas e coisas. Mas na realidade o segredo da vida, se a gente pudesse entender, é que o segredo da vida é que a vida é Jesus. Jesus é o centro da vida, Jesus é o centro da nossa existência, Jesus é o centro da igreja, Jesus é o centro da família, Jesus é o centro dos nossos objetivos, Jesus é o passado, o presente e o futuro, Jesus é a grande razão da nossa existência, Jesus é o grande amor da nossa vida, Jesus é o Senhor da nossa alma, Jesus é o mestre da nossa vida, Jesus é a âncora da nossa existência.
Jesus é a razão desse planeta existir. Jesus é a razão deste mundo existir, desse cosmos, de tudo que existe aqui existir. Jesus é a razão de você existir. Jesus é a razão da igreja existir. Nós existimos para Jesus, vivemos para Jesus e devemos conhecer Jesus, amar Jesus a cada dia mais. A razão da nossa vida é crescer em amor por Jesus. Esta é a razão da nossa vida. A gente ama tantas coisas, a gente se apega a tantas coisas, esquece do mais importante, do essencial, do vital, do único que verdadeiramente importa. E a única coisa que verdadeiramente importa na vida é se apegar em Jesus, que Jesus é a vida. Quando você chegar no céu, o que você vai ter no teu coração é uma expectativa, porque eu queria estar mais ainda perto de Jesus. E eu não estou falando isso por causa do sonho da Ellen. O sonho da Ellen é um sonho, é uma experiência dela. Eu estou falando isso por causa da palavra. Porque quando eu ouvi aquele sonho, aquilo testificou com o que eu já vinha pensando sobre a palavra. Deus trabalhou no meu coração, porque já era aquilo que o Espírito estava me revelando na palavra. A razão da vida é Cristo. Tem igreja que tem a razão de ficar cheia. Tem igreja que tem a razão de ter dinheiro, de construir uma catedral, de estar na mídia, de gravar um CD. Isso aí não é a razão da igreja. A razão da igreja é Jesus. Precisamos conhecer Jesus, viver para Jesus, se apegar a Jesus, andar com Jesus, caminhar com Jesus, amar Jesus a cada dia que passa. Você pode amar a sua esposa, você pode amar seu filho, pode amar seu marido, pode gostar do teu trabalho, mas se você não for apaixonado por Jesus, você está perdendo o seu tempo aqui nessa terra. Para se ter vida, você precisa amar Jesus. Por isso, é necessário vender tudo. Vai e venda tudo que tem. Mas como eu posso vender tudo que tem? Esse é o problema. É difícil vender tudo que tem, porque tudo aquilo que nós temos nós nos apegamos. E vender o que temos é complicado. É complicado vender o que se tem. Mas é necessário vender o que se tem. Porque se você não vende o que se tem, você vive no inferno na terra. Satanás é o enganador dessa nação. Satanás é o enganador dessa geração. Ele enganou as pessoas. Fez com que as pessoas acreditassem que a vida são essas coisas aqui. E as pessoas se apegaram às coisas e esqueceram de Deus. Irmãos, a mensagem desta noite é uma mensagem para mim e para você. A mensagem desta noite é uma mensagem que vai trazer para você uma reflexão do que é a felicidade. A felicidade não é ter coisas, a felicidade é abrir mão das coisas. Quando você abre mão das coisas, você começa a ser feliz. Quando você se apega às coisas, você começa a entristecer. O único que você pode se apegar na tua vida é Cristo. Se você se apegar a Cristo, você está colocando o teu tesouro no céu. E ali ninguém pode roubar. Por isso a tua vida será uma felicidade aqui na terra. Você pode ter perdas aqui na terra, porque todos nós temos perdas. Todos nós perdemos coisas aqui na terra. As coisas se vão. Os pais se vão, os avós se vão, a família se vai. Nós vamos perdendo as coisas aqui na terra. Mas se você estiver seguro em Jesus, você vai ser feliz na sua vida. Tudo que temos aqui passa, desaparece. Mas Cristo é a razão da nossa vida. E quando você morre, você passa deste lugar para outro, você vê que tudo aquilo ao qual você se apegou não valia de nada. Você não precisa de uma lanterna para viajar, você não precisa de uma tesoura no porta-luvas do seu carro para viajar, não. Você precisa de Cristo. Se você tem Cristo, você tem tudo. Se você não tem Cristo, você não tem nada. Há um momento na vida de um ser humano quando Cristo se torna tudo para ele. E neste momento ele atinge a maturidade. Nesse momento ele atinge a maturidade espiritual. Quando Cristo se torna tudo para ele. O problema é que às vezes isso vai acontecer talvez quando a pessoa tem 99 anos de idade, que ela está morrendo já. Aí ela percebe que ela perdeu a vida dela inteira atrás de coisas que não valiam realmente a pena.
Essa mensagem é um alerta para nós começarmos a viver hoje, não esperar viver no momento da morte. Li um livro de um homem, já compartilhei isso com vocês. Comecei a ler um livro de um homem, um cientista francês, que morava nos Estados Unidos e tinha um laboratório, fazia pesquisas, e de repente ele descobriu que ele estava com câncer no cérebro. E ele escreve assim: o câncer te dá um presente, um privilégio, de você começar a enxergar a vida de forma diferente. Até então você está iludido, mas quando vem o câncer, ele te dá o privilégio de você enxergar a vida de forma diferente. E coisas que você não dava valor, você começa a dar valor. E coisas que você dava valor, você começa a não dar mais valor. É interessante, meu pai, como vocês sabem, quebrou o fêmur, teve que ir para o hospital. No hospital a visão começa a mudar. E tinha um companheiro de quarto lá, que eu fiz amizade, e conversávamos. E uma hora ele disse assim para o meu pai: aqui no hospital, a gente percebe que coisas que antes a gente dava tanto valor, não vale mais nada. Se Jesus está como o centro da sua vida, a parte principal da sua vida, toda a realidade do seu ser, você está no reino, entrou no reino. Se você é rico, ou seja, se você se apega às coisas que você tem ou que você não tem, ou que gostaria de ter, você não está no céu, você está no inferno. O inferno não é simplesmente um lugar futuro, escuro, com um capeta, com um tridente, um garfo, um chicote na mão e fogo para lá e para cá. Isso aí não é inferno. Isso é uma materialização do inferno depois. Que nem será assim, será bem diferente, acredito eu. Mas o inferno começa aqui na terra. Quando a pessoa vive a ansiedade 24 horas por dia, ela já está no inferno. Quando a pessoa vive preocupada com a vida, ela não vive, ela está no inferno. Quando a pessoa não consegue descansar de medo, ela não está vivendo no céu, ela está vivendo no inferno, aqui na terra. É por isso que Paulo diz para mim: o viver é Cristo, morrer é lucro. Quando eu morrer, já estou no lucro. O viver, se eu estou vivendo, é Cristo, Cristo para todo lado. É Cristo, Cristo, Cristo. Por isso Paulo dizia: nele vivemos, nos movemos e existimos. Um peixe vive, se move e existe na água. Não é isso? Para onde ele vai, a água. Ele se move, vive e existe na água. O ser humano vive, se move e existe no ar. Não podemos viver em Marte porque não tem ar, só se levarmos ar para lá. Então aqui você vive, você está mergulhado no ar. Você vive, se move e existe no ar, no oxigênio. É assim. O peixe vive, se move e existe na água. Tirou da água, ele morre. Você e eu, tirou do ar, nós morremos. O cristão vive, se move e existe em Jesus. Ele está inserido em Jesus. Ele se move a partir de Jesus, ele existe em Jesus, ele anda em Jesus. Ele pensa em Jesus. Ele reflete Jesus. Porque é Jesus a razão da vida. Eu e você não precisamos ter uma visão, um arrebatamento na visão, para sabermos isso. Outras pessoas tiveram e nos contaram, mas principalmente a Bíblia nos revelou. Nele movemos, vivemos, existimos. Nele. Então a mensagem desta noite é essa: nós precisamos
ser felizes. Mas para ser feliz, nós precisamos desapegar. Abre mão. Não é fácil a tarefa de desapegar, porque a nossa consciência está tão entortada, tão deformada pelo pecado, que a gente concebe as coisas ao contrário. A gente é como uma lente que enxerga as imagens ao contrário, projeta elas diferentes, depois no cérebro. Nós enxergamos tudo ao contrário. Então, para nós, abrir mão de alguma coisa vai significar sofrimento. Meu Deus, mas eu preciso tanto disso, eu vou abrir mão, e agora? Como é que eu vou viver sem isso? A consciência está torta pelo pecado. E ela faz a gente acreditar que se a gente abrir mão, nós vamos sofrer. Mas é exatamente o contrário. Precisa abrir a porta da gaiola. Precisa deixar livre. Precisa soltar. Precisa vender tudo. Precisa desapegar. Precisa tomar a cruz para seguir. E só assim nós encontraremos a verdadeira felicidade. Porque aí entraremos no reino. Tem só 2 tipos de pessoas no mundo: os que estão no reino e os que estão fora do reino. Por isso só há 2 tipos de pessoas no mundo: os felizes e os tristes, amargurados. Precisa desapegar, porque Jesus é tudo em todos. Jesus é o centro da vida. Você não precisa de uma tesoura no porta-luvas do teu carro, você precisa de Jesus. Você só precisa de Jesus. As pessoas querem tantas coisas. Marta, Marta, estás tão atarefada e corres para lá e para cá, não percebes que Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ninguém pode tirar de Maria o que ela escolheu. Mas a limpeza da Marta, os filhos, 15 minutos depois de limpo, já tiram da pessoa. A vida ensina toda hora isso para a gente ter dificuldade de aprender. Esta é a mensagem desta noite. Vamos orar, vamos ficar em pé. Nós vamos tomar a ceia do Senhor. A ceia do Senhor é a representação do corpo e do sangue de Jesus. Tudo é Jesus, não adianta.